não estou disputando, tá? Mas vou que vou. Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Desperta SL de hoje. São 7h03 da manhã, ao vivo, horário de Brasília para todo o mundo. Muito bom dia para quem nos acompanha aqui no Brasil, claro, no horário de Brasília ou nos outros fuso horários. Muito obrigado para quem acompanha este programa também em outras paragens por este mundão de meu Deus. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Muito boa madrugada também para você que nos acompanha na reprise. Você sabe que esses programas, claro, todos os programas do CL ficam gravados aqui no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar nos horários mais alternativos, se for o caso também, né? Muito obrigado para quem nos acompanha também pela TV aberta e pelo rádio. Nós temos uma televisão, uma rede de televisão, uma emissora nova passando o nosso programa também. Portanto, se você está, atenção, em Salvador, você pode nos acompanhar pela televisão aberta através da TV Quirimurê. Em São Paulo, estamos ao vivo também na televisão aberta, na TVT. E agora, em Porto Alegre, começamos esta semana. Muito obrigado pela parceria. Muito bom dia para todo mundo da Pop TV aí em Porto Alegre. Se você estiver em Porto Alegre, região metropolitana, pode nos acompanhar também pela TV aberta aí na capital gaúcha. Procura aí no Google as frequências dessas TVs, né? Para você estar ligado aí, e aí você não precisa gastar a sua internet, né? Se está em casa aí, é só colocar na televisão, a velha, boa, velha televisãozinha, aquele aparelhinho da sua vovó, e aí você pode nos acompanhar sem gastar a sua internet também. Muito bom dia para quem nos ouve. Estamos também na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis, ambas emissoras de rádio em São Paulo. Muita gente nos acompanha pelo rádio, com alguma frequência eu encontro as pessoas que falam, a gente ouve aí todos os dias o programa pelo rádio, principalmente as pessoas que estão neste momento no carro, né? Se você é motorista, taxista, caminhoneiro, ou se você está indo para o seu trabalho, está voltando do trabalho, está levando a galera para a escola, enfim, quem estiver aí no trânsito pode nos ouvir pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis. Muita gente não sabe disso, acaba ouvindo pelo YouTube e aí tem problema de sinal, o programa trava porque não pega a internet, então procure aí no seu dial, como diria o Lulu Santos, né? Procure no seu dial a Rádio Brasil Atual e a Rádio Heliópolis em São Paulo. Se você está chegando por aí, claro, vá deixando o seu like, ative o sininho, assine o canal, aquela coisa toda, mas principalmente, por gentileza, compartilhe este programa com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você estima e também com as pessoas que você não gosta muito, né? Porque as pessoas, às vezes, elas precisam estar bem informadas e não estão. Então você pode fazer isso. Faça uma caridade hoje, nesta quinta-feira, quase sexta-feira, graças a Deus. Aliás, amanhã eu estarei em casa, finalmente. Morrendo de saudade do meu filho, da minha mulher, da minha casa, da minha cama, do meu travesseiro, tudo, né? Então, amanhã, sexta-feira, inclusive, né? Graças a Deus. Então você pode compartilhar esse programa. Nós estamos ao vivo todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E você sabe, o CL tem programação aqui a manhã inteira, toda manhã, até para depois do meio-dia. E voltamos às 6 horas da tarde com o CL Notícias, segunda edição. Olha só, gente, depois do programa hoje, do Desperta, eu estarei lá com a galera do N1, né? ICL Notícias, primeira edição. Então, se você está acompanhando esse programa aqui pelo YouTube ou pelas outras redes sociais, é só deixar fluir, é só não fechar a sua janela aí, deixa rolar, o programa rola no mesmo link. Então, terminando aqui, começa o ICL Notícias, primeira edição, e a gente vai estar juntos lá daqui a pouquinho. Tá bom? Ó, gente, antes de mais nada, quero lembrá-los e lembrá-las que no domingo agora a gente vai ter o nosso evento mensal aqui, o nosso webinário, a nossa super aula sobre o apocalipse tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Essa aula vai ser com Adam Alter, um dos maiores especialistas do mundo, principalmente no vício que as redes sociais causam. Já é um vício considerado aí um vício clássico, né? Como é o vício em álcool, em tabaco, em medicamentos, em drogas lícitas e ilícitas. Esse vício também acaba nos pegando de um jeito, muitas vezes, muito desprevenido, porque muita gente não encara como vício e não percebe que está viciada em redes sociais, né? Viciada, na verdade, nesse fluxo de informação constante que libera uma série de estímulos cerebrais para a gente e, em excesso, como tudo em excesso na vida, acaba causando problemas muitas vezes graves. Tem vários países, inclusive, que já tem aí clínicas para reabilitação para as pessoas não usarem mais rede social e internet no geral, sabiam? Porque realmente é uma questão de saúde pública. A gente vai abordar
Tudo isso vai ser no domingo, às 8 horas da noite. É um evento online, portanto, você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. É um evento grátis, tá? Exclusivo e ao vivo, tá? Então, online, grátis, exclusivo e ao vivo. Só aqui no ICL. Para participar, você só tem que garantir a sua vaga, porque a gente envia o link, que é um link secreto, tá? O link secreto a gente manda por e-mail. Então acessa lá despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, faça a sua inscrição ali, que na verdade é só colocar o seu nome, o seu e-mail. São esses dois únicos campos, demora 3,56 segundos exatamente. E aí, no domingão, um pouco antes do evento, a gente dispara os nossos e-mails. São sempre dezenas de milhares de pessoas que acompanham. Esses eventos são espetaculares, são pensadores que o ICL traz para o Brasil, né, para fazer essas grandes discussões. A gente já fez aí com Noam Chomsky, Marilena Chaui, Domênico De Masi, já tivemos aula aqui sobre Malcolm X, já tem assim coisas espetaculares, né? A Aleida Guevara, filha do Che Guevara, para a gente falar sobre Cuba e Revolução, fizemos um evento sobre isso aqui também nesse ano que passou, Monja Cohen, enfim, a gente fez todo mês. Tem um desses aqui, daqueles grandes pensadores que antigamente você tinha que ir lá num evento, se programar, né? Custava uma grana para ouvir essas pessoas falarem. Muita gente não tinha acesso, era muito caro, tinha que se deslocar, viajar para outra cidade, reservar hotel. Então, já faz um tempo que a gente tem feito aqui, trazido sempre esses grandes pensadores do mundo todo, as principais cabeças das suas áreas, para falar sobre os grandes temas da atualidade. E tem poucos temas mais atuais, de fato, do que esse apocalipse tecnológico, a nossa vida na mão do algoritmo dessas empresas ditas de tecnologia, mas na verdade são empresas de publicidade. Facebook, Instagram, Google, Twitter, TikTok, como elas funcionam na nossa mente, como elas operam no nosso cérebro, como elas manipulam, né, a nossa existência digital, como isso nos vicia e por que isso é o grande negócio dessas redes sociais. A gente vai entender tudo isso com o Adam Alter e também vai olhar para a luz no fim do túnel, porque o Adam também é um cara que dá a saída para isso. Eu falei ontem, aliás, principalmente quem tem filhos, né? Claro, não só para quem tem filhos, mas sabe aquela coisa que a gente fala todos os dias aqui, né? As pessoas que têm pouca educação formal, ou mesmo as que têm educação formal, não tiveram a assim chamada, né, educação para as mídias. Em vários países do mundo a gente tem isso, aquela educação que as pessoas acabam pegando. Bolsonaro foi indiciado. César Calejon acaba de dar uma breaking news. Muito obrigado, querido César. Daqui a pouco a gente vai olhar nisso aqui então, tá? Então atenção, se você está assistindo o programa, Bolsonaro indiciado, daqui a pouquinho a gente vai cair nessa notícia. Então vamos lá, despertaicl.com.br, faça a sua inscrição. Bolsonaro foi indiciado, a câmera até ficou maluca, gente. Olha só que maluquice. Gente do céu. Falou em Bolsonaro indiciado, a câmera morreu praticamente aqui. Ou está comemorando, né? Será que está comemorando a nossa câmera? Tá bom? Domingo, 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. Garanta sua vaga, despertaicl.com.br. Faça a inscrição agora, tá? Para tudo que você está fazendo aí, faz agora, porque depois muita gente esquece. E normalmente esses eventos não são reprisados. Beleza? Gente, então vamos lá. Bolsonaro indiciado pela Polícia Federal, breaking news agora do dia. Eu tava com um monte de notícia aberta agora aqui, agora a gente vai pular porque realmente interessa. Olha aqui, Polícia Federal indicia Bolsonaro nos inquéritos da venda de joias e das vacinas. Notícia quentíssima do dia aqui, publicada 10 minutos atrás pelo Igor Gadelha, lá no portal Metrópolis. Atenção, esse é uma das grandes notícias esperadas do ano, né? A Polícia Federal pediu indiciamento de Jair Bolsonaro e auxiliares nos inquéritos da venda de joias e da falsificação do cartão de vacina. Traz aqui o Igor Gadelha no portal Metrópolis. Vamos ler juntos a notícia aqui, porque eu não tinha lido ela ainda, né? Eu tinha deixado aberto aqui o Metrópolis, mas ainda não tinha olhado essa notícia. Vamos lá. A Polícia Federal pediu um indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 inquéritos, o que apura a venda ilegal de joias no exterior e o que investiga a falsificação dos cartões de vacina contra a Covid-19.
19. O pedido de indiciamento do ex-mandatário, segundo apurou a coluna do Igor Gadelha no portal Metrópolis, foi concluído nos últimos dias e deve ser remetido à Procuradoria-Geral da República nessa quinta-feira. Atenção, então, o indiciamento já concluído pela Polícia Federal deve ser mandado para a PGR ainda hoje. Além de Bolsonaro, outros aliados e auxiliares do ex-presidente também tiveram pedido de indiciamento feito pela Polícia Federal. Entre eles, os advogados Fábio Weingarten e Frederico Vassef. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também consta na lista dos indiciamentos. O militar foi peça-chave nos inquéritos após fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A coluna do Igor Gadelha lá no portal Metrópolis apurou que, apesar dos pedidos de indiciamento, a Polícia Federal não vai requerer a prisão preventiva, nem de Bolsonaro, por enquanto, nem dos demais indiciados, como o Igor Gadelha já tinha antecipado em junho. Portanto, atenção, notícia de última hora, agora pela manhã, nessa quinta-feira, 4 de julho de 2024, são 7h15 da manhã, Polícia Federal indicia Bolsonaro no caso das joias e no caso das vacinas. Segundo a apuração do Igor Gadelha, portanto, esse indiciamento deve ser levado ao Ministério Público Federal, né, através da PGR, por conta do foro privilegiado de algumas dessas figuras, ainda hoje. Notícia quentíssima. Bom, o que acontece a partir de agora é aquilo que a gente já vem explicando aqui, né, gente? Vamos lá organizar o pensamento aqui, tá? Pode comemorar, inclusive, aí, no chat, né? Pode comemorar. Indiciamento significa que a investigação está concluída. É claro que pode ter alguma etapa ainda, né? Mas a investigação está concluída. A tese da investigação está concluída. Oferece isso para a PGR, para o Ministério Público Federal. A PGR vai fazer uma análise de toda a documentação, de toda a investigação, pode pedir investigações complementares, pode inclusive o Ministério Público Federal fazer investigações complementares, porque tem o direito legal de fazer isso, né? E aí será a PGR, através do Procurador-Geral da República, que vai decidir se envia isso para a Justiça na forma de oferta de denúncia, tá? Então, importante, indiciamento do Bolsonaro será remetido à PGR hoje. Caso das joias e caso das vacinas. A PGR recepciona isso e vai decidir se oferece denúncia para a Justiça. Pode a PGR falar que não fará isso, né? Acho muito difícil, muito difícil. Após a oferta da denúncia, a Justiça decide se aceita a denúncia ou não. Se a Justiça aceitar a denúncia, nesse caso, inquéritos que rodam no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro, por fim, será réu no caso das joias e também no caso das vacinas. Vamos esperar, eu vou monitorar isso aqui durante o programa, porque normalmente quando acontece esse tipo de movimentação, a gente tem a liberação, o famoso levantamento de sigilo de algum tipo de documentação. Seria importante, né, que a gente pudesse ver, se viesse à tona, inclusive esses documentos do indiciamento, os documentos que serão enviados para a Polícia Federal. Geralmente não aparecem todos, nem todas as provas, mas a gente tem um bom resumo do que acontece ali, até para a gente avaliar se tem provas novas em relação ao caso das joias. Lembrando que, no caso das joias, a investigação já estava bastante antecipada, principalmente porque, vamos lembrar, como essas coisas se conectam, né, gente? Porque é como eu falo toda manhã, que é muita treta, ninguém tem obrigação de saber, né? Cartão de vacinas, investigação em cima do cartão de vacinas. Lembra que o Bolsonaro e os familiares tinham um cartão falso de vacina para dizer que tinha se vacinado e não se vacinou, né? Aí nós temos em andamento no Brasil a CPI da Covid. A CPI da Covid tem acesso aos e-mails do Mauro Cid. Nesses e-mails havia troca de e-mails com algumas pessoas para fazer negociação das joias, principalmente dos relógios. Há, inclusive, depois, no andar da investigação, com a quebra de sigilo telefônica também, aquela foto famosa do pai do Mauro Cid, né, que ele fotografa, ele tenta vender um objeto de arte, nesse caso não era uma joia, era um objeto de arte que ele tenta vender, ele fotografa esse objeto de arte para mandar para um possível comprador e sem querer se autofotografa no reflexo,
desse objeto de arte é genial, né? Espetacular, né? E aí, a partir disso, também nos e-mails do Mauro Cid, o Mauro Cid tinha um excelente hábito, aliás, muito obrigado, viu, senhor Mauro Cid, de mandar para a impressora do Palácio do Planalto, coisas que ele queria imprimir, através do seu e-mail, né? Muita gente faz isso, né? Você manda um e-mail para a impressora e aí você vai lá pegar o seu documento impresso. Todos esses e-mails e essas ordens de impressão foram recuperados na lixeira do e-mail do Mauro Cid pela CPI da Covid, da pandemia. Beleza? A partir disso, tivemos a investigação em relação às joias. Já muitos documentos aparecem ali. O Bolsonaro abrindo conta no Banco do Brasil nos Estados Unidos, se eu não me engano, numa agência de Orlando, né? Um documento que foi impresso também pelo Mauro Cid lá, que estava com todos os dados lá da conta, agência onde ia ser aberto, aquela coisa toda. Isso já depois que o Bolsonaro sai da presidência, em dezembro de 2021, e ali há toda uma negociação em relação às joias também, principalmente aos kits, aqueles com os relógios caríssimos, lembram? Tem o kit rosé, tem o kit não sei o quê, né? É uma confusão desgraçada. Então, esse caso é o caso das joias. Ele andou mais ainda nos últimos meses, porque desde o ano passado, Mauro Cid fez uma delação premiada. Foi e voltou em relação a essa delação. Lembram disso? Apareceu aquela gravação na revista Veja em que o Mauro Cid fala com um interlocutor misterioso e supostamente diz que a Polícia Federal estaria forçando ele a dar declarações, inclusive o pressionando, fazendo com que ele mentisse no limite, né, das suas declarações ou entregasse coisas que ele não sabia. Ali naquele momento tem um abalo grande, isso dá uma fissura, inclusive, na própria delação do Mauro Cid, mas aí rapidamente o advogado do Mauro Cid, o Dr. César Bittencourt, aparece publicamente, fala que não é nada daquilo, que aquilo foi um desabafo do Cid, a coisa vai ganhando corpo, o Cid volta para a cadeia, mas continua com a sua delação premiada e segundo as notícias que nós demos, inclusive aqui no clnoticias.com.br, o Mauro Cid ajudou os agentes da Polícia Federal brasileira junto com os agentes da Polícia Federal nos Estados Unidos, o FBI, a fazer a apuração do caso em solo americano em uma cooperação entre os federais dos Estados Unidos e do Brasil. Esse é o resumo da investigação, essa investigação que terminou agora. O indiciamento ele não é uma parte, assim, digamos, formal do processo, né? Ele não é um procedimento, digamos assim, né? Mas ele costuma-se falar em indiciamento quando a polícia, nesse caso, termina o seu trabalho e coloca a documentação na mão do Ministério Público Federal, nesse caso aqui a PGR, que é o titular da ação penal. A partir de agora, a bola está com a PGR. A PGR fará uma análise da investigação, decidirá se oferece denúncia ou não para a Justiça. Se o fizer, oferecerá para o STF. O STF vai avaliar os documentos e, se aceitar a denúncia, Bolsonaro virará réu nesses dois casos. Beleza? Notícia de última hora, importantíssima, publicada pelo portal Metrópolis, pelo colunista Igor Gadelha, hoje pela manhã, 20 minutos, foi às 6h51 aqui, ó, pouquinho tempo atrás, né? Polícia Federal indicia Bolsonaro no inquérito da venda das joias e das vacinas. A gente vai ficar de olho aqui, se tiver novidades, por favor, pessoas, podem me avisar aqui no Desperta, né? Eu vou deixar até tudo aberto aqui, ó. Vamos ver. Beleza, tá aqui, tá aberto o meu comunicador aqui. Gente, qualquer novidade me avisem no grupo do Desperta, tá? Que eu tô de olho aqui e a gente vai comunicando com a nossa audiência. Beleza? Bom, vamos cair nesse assunto então, né? Porque é o que interessa pela manhã aqui. A gente tem matérias exclusivas aqui no clnoticias.com.br sobre mais tretas do caso da família Bolsonaro, né? Acabamos de dar aqui o indiciamento do Bolsonaro e de outras pessoas, inclusive seus dois advogados, ex-advogados, assessores, né? A gente não sabe exatamente a posição que ocupam hoje aí na organização, na Bolsonaro S.A., o Fábio Weingarten e o Frederic Vassef. Agora, ontem a gente já deu matérias exclusivas aqui, assinadas pela Juliana Dalpiva e pelo nosso querido repórter Igor Melo, sobre o caso das rachadinhas do Carlos Bolsonaro. Ontem trouxemos aqui que o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro pagou durante anos, por exemplo, o plano de saúde dele, que ele comprou um apartamento,
né? Em Copacabana por R$70 mil, que eu não sei que apartamento que esse homem achou lá nesse preço, eu tô precisando, né, precisando fazer um investimento também, eu, Carluxo, né? Dá uma ligada para nós aí, dá uma dica imobiliária pra gente, né? Mostramos ontem aqui, através dessas reportagens, que esse imóvel foi pago num preço abaixo, obviamente, do mercado, em dinheiro vivo, pouco tempo depois, poucas horas depois, poucos minutos depois, na verdade, em que Carlos Bolsonaro acessou um cofre fisicamente em uma agência bancária no centro do Rio de Janeiro. Ou seja, o menino acessou um cofre. Quem que deixa dinheiro parado em cofre hoje em dia? Não sei. Não sei, porque dinheiro parado em cofre desvaloriza, né? É um péssimo investidor essa pessoa, né? Por que a pessoa deixa dinheiro parado em cofre? Porque é dinheiro vivo que veio da onde? Que não passou pelo sistema bancário. Por que é que esse dinheiro não pode passar pelo sistema bancário? Por que é que o cara vai lá comprar um imóvel e esse dinheiro também não passa pelo sistema bancário? Vocês façam aí, né? Deixem a imaginação fluir. Quem faz esse tipo de coisa geralmente? Quem está fazendo caquinha, né, Carlos? Quem está fazendo caquinha? Senão, você vai comprar um imóvel, você não sai com uma sacola de supermercado cheia de dinheiro caminhando no centro do Rio de Janeiro. Não é? Eu tenho medo de sacar R$200 no centro do Rio de Janeiro. Imagina a pessoa sair com 60 mil, 70 mil. Para que faz isso? Hein, Carluxo? E agora nós temos mais matérias que dão andamento a essa apuração do iclnoticias.com.br. Carlos Bolsonaro comprou carro e imóvel com R$232 mil sem lastro em sua renda. O vereador adquiriu um carro utilizando R$52 mil em dinheiro vivo. O pessoal gosta de dinheiro vivo, né? Gosta bastante, né? Em 2010, em um apartamento no centro do Rio de Janeiro, em 2012, pelo valor de R$180 mil. Esse aqui é um outro imóvel, né? Nesses 2 anos, porém, a análise de patrimônio dele, feita pelo Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro, indica que ele não tinha lastro para as operações na renda em que recebeu nos 2 respectivos anos. Ou seja, quem faz aqui declaração de imposto de renda entendeu exatamente o que está acontecendo aqui, né? O cara foi lá, comprou um carro, depois ele foi lá, ele comprou um apartamento, e aí o Laboratório de Análise de Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi lá olhar a renda dele e falou: de onde este menino tirou este dinheiro? Que coisa mais esquisita. Em 2010, quantos anos tinha o Carlos Bolsonaro em 2010, gente? 2? Sei lá quantos anos o Carlos Bolsonaro tem. Também não quero saber, né? Não, tô brincando, já era um adulto, né? Do jeito dele, né? Já era um adulto, o Carlos Bolsonaro. E aí isso chamou atenção, né? Claro. De onde veio o dinheiro? Então tudo está envolto nesta névoa de que aparentemente o dinheiro veio de corrupção, né? Rachadinha é corrupção. Rachadinha é roubo de dinheiro público. Para a gente deixar bem claro o que acontece aqui. Se esse caso caminhar para a conclusão de que isso aconteceu, isso é roubo. Corrupção é o nome, né? Rachadinha é um nome bonito para corrupção. Mas tem mais, tem mais. O chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, que operava aí como uma espécie de operador, né? Chamava-se operador no Brasil. Nos filmes aqueles mais antigos era o tesoureiro, né? Os tesoureiros da máfia, que era o caso do Queiroz. Lembram do Queiroz, do Bolsonaro? O Queiroz era uma espécie de tesoureiro do Bolsonaro pai. O Jorge Fernandes, como está colocado aqui nessas investigações, era o tesoureiro do esquema do Bolsonaro filho, do Carlos. Agora, esses esquemas não são esquemas separados, tá, gente? A gente já falou isso aqui várias vezes da Bolsonaro S.A., né? Isso é tudo a mesma coisa. É uma família que se apossou de cargos eletivos na Câmara do Rio de Janeiro. Um virou deputado no Rio de Janeiro também, o outro virou deputado em Brasília, o próprio Jair era deputado em Brasília. Então vejam, eram 4 pessoas, cada uma delas com seus cargos, em casas legislativas diferentes. O Flávio depois virou senador. E nesses casos que estão em apuração, que já era a apuração que estava rolando em cima do Flávio Bolsonaro,
os assessores que são contratados são assessores fantasma, ou seja, eles são contratados no papel, mas na prática, na hora de receber o salário não vai para eles, mas vai para a máfia, né? Isso aqui é a constituição de uma máfia clássica, sem tirar nem pôr. O que gera enriquecimento ilícito através de corrupção, roubo de dinheiro público. Esse esquema não é um esquema do Carlos, um esquema do Flávio, um esquema do Jair. Isso é tudo a mesma coisa, até porque vários nomes dos assessores e assessoras que seriam esses fantasmas que devolveriam parte ou todo dos seus salários, rodaram pelos vários gabinetes da família. Então, a fulaninha trabalhou durante um tempo X no gabinete do Jair. E depois ela foi trabalhar no gabinete do Carlos no Rio de Janeiro. Isso aconteceu várias vezes. Tá? Inclusive, obviamente, em se comprovando esse esquema, com oferta de denúncia, e se eles virarem réus nisso, inclusive o Jair, isso, claro, começou no gabinete do Jair. Então isso é um esquema do Jair Bolsonaro, que depois ele viu, opa, tem um jeito de fazer dinheiro aqui, e foi colocando os filhos. Tá? As matérias completas estão publicadas, claro, no iclnoticias.com.br. Você pode acessar o nosso site, elas estão na capa do site. Apuração, portanto, dos jornalistas Juliana Dalpiva e Igor Melo. As informações de que o Jorge Luiz Fernandes também pagou despesas do Jair Bolsonaro e da Michele Bolsonaro e também da Rogéria Bolsonaro, que é a mãe do Carlos, né? As informações constam em relatório obtido pela coluna com exclusividade. No documento não foi registrado que Jair, Michele ou Rogéria tenham feito depósitos ou transferências de valores semelhantes em datas próximas a esses pagamentos efetuados com dinheiro da conta corrente do chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. Ou seja, se avalia, né, o chefe do gabinete do Carlos vai lá, paga uma conta da dona Michele, paga uma conta da mãe do Carlos, que é a Rogéria. Você sabe que a mãe do Carlos não é a Michele, o Bolsonaro tem várias... gostava muito de constituir família, né, gente? Se é que vocês me entendem. E o chefe de gabinete do Carlos ia lá, pagava uma conta do Jair. Aí podemos pensar, mas tudo bem, o cara foi lá, pagou uma conta, fez um favor, né? Já estava lá no centro, passou no banco, né? Aquela coisa toda. Tem depósito do Jair devolvendo dinheiro para o assessor? Não tem. Tem depósito, transferência da Michele devolvendo dinheiro para o assessor? Não tem. Tem depósito da Rogéria? Né? Ou valeu aí, pagou meu plano de saúde, devolvendo dinheiro? Não tem. Então não há indício que foi um empréstimo ou um favor. Há indício de que foi um pagamento feito pelo chefe de gabinete do Carlos de contas do Jair, da Michele, da Rogéria. Com dinheiro, de novo, do quê? De onde veio este dinheiro? Em se confirmando o esquema, o dinheiro é seu, o dinheiro é meu, o dinheiro é nosso. Isso aqui, o desenho disso aqui é um esquema de corrupção, de roubo de dinheiro público. Os dados foram verificados após análise de boletos pagos por Fernandes entre 2005 e 2021. O Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro analisou por amostragem, sorteando aleatoriamente um número de documentos, ou seja, pode ser ainda maior, né? Tá aqui o documento, ó, e aqui estão as contas pagas, né? Pagamento de título, ele pagou aqui para o Jair Bolsonaro, né? Para o Carlos e para a Michele, uma multa, a dona Michele tomou uma multa, R$311, e o cara foi lá e pum, pagou. Né? Aqui não importa os valores, tá, gente? Porque a questão disso aqui é que é uma constância, é o dinheiro da rachadinha que é roubado dos cofres públicos através do emprego de assessores que não trabalham, ele sustenta a vida dessas pessoas, né? Então paga o plano de saúde, a gente mostrou ontem aqui através das reportagens que o Carlos Bolsonaro ficou 8 anos sem pagar plano de saúde, o assessor pagou durante esse tempo todo com dinheiro do quê? Que esse assessor faz o quê? Ele ganhou na Mega Sena? Ele é um cara legal? Que ele fica pagando a conta de todo mundo?
Não, mas ele é meu assessor. Ele vai lá, ele paga, mas depois eu devolvo o dinheiro para ele. Não há nenhum indício de que esse dinheiro foi devolvido. Nenhum. Nenhum. Então, de onde vinha esse dinheiro? Paga a escola. Tem um vídeo, aliás, mostrando o Queiroz pagando a escola dos filhos, se eu não me engano, do Flávio. Né? O esquema é o mesmo, entendeu, gente? Só são outros operadores. O Queiroz não dava conta de operar. Os levantamentos que foram feitos aí no passado sobre esse esquema dão conta de mais de 100 assessores. É uma indústria da rachadinha. Você imagina, você pegar salário de 100 assessores, total ou parcial, todo mês, você pegar ali 2, 3 mil reais de um assessor, 4, 5 mil reais de um assessor, multiplica por 100, chegamos à conclusão de como a família fez a sua vida, né? Nessa grande empresa chamada Rachadinha S.A. Entre os boletos sorteados, há 2 pagamentos feitos em 2018 em nome de Jair Bolsonaro, mesmo ano em que ele foi eleito presidente da República. Há ainda um pagamento de despesa para Michele Bolsonaro em 2019, perdão, quando ela já era primeira-dama. Para Jair Bolsonaro, o chefe de gabinete de Carlos pagou uma fatura de seguro automotivo, ou seja, o seguro do carro de R$ 2.319, e uma fatura de uma administradora de imóvel de R$ 1.131. Já a despesa de Michele foi uma multa de trânsito com custo de R$ 311. Fernandes pagou ainda uma despesa de Rogéria Bolsonaro, mãe de Carlos, de R$ 806. Como nem todos os boletos foram ainda analisados, é possível que outros pagamentos para integrantes da família Bolsonaro também tenham sido realizados no período. Outros filhos do Bolsonaro, filhos dos filhos do Bolsonaro, etc, etc, etc. As matérias estão publicadas no iclnoticias.com.br. De acordo com a quebra de sigilos, o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro recebeu pouco mais de 2 milhões de reais em sua conta dele e de 6 outros nomeados por Carlos na Câmara. Então, essa é a grande suspeita do esquema. Emprega-se pessoas, toma-se o salário dessas pessoas. Esse dinheiro é um dinheiro público, portanto o nome disso é roubo. Quem faz isso é ladrão, não é mesmo? Não são as palavras que eles gostam de usar? Quem faz isso é ladrão. O caso está em andamento. Será oferecida, obviamente, a ampla defesa para essas pessoas. Agora, tá tudo bem documentado, né, meu povo, minha pova? Olha aqui, ó. Os documentos estão nas reportagens. Sugiro que vocês leiam as de hoje e leiam as de ontem também, tá bom? Na esteira disso, Flávio Bolsonaro quitou dívida de 3 milhões e 400 mil reais da mansão que ele comprou em Brasília, olha só, prosperou, né? Amém, igreja, prosperou. Senador Flávio Bolsonaro concretizou, enfim, o sonho da casa própria. Quem escreveu isso? Deve ter sido Chico Alves, cara. Ai, 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 sensacional. O parlamentar quitou antecipadamente o financiamento da compra de uma mansão no Lago Sul, que é uma área nobre em Brasília. Foram desembolsados 3 milhões e 400 mil reais, saláriozinho de quê? Saláriozinho de quê? Senador. Claro, gente. Vocês que não sabem multiplicar o dinheiro, né? O empréstimo feito por Flávio Bolsonaro com o Banco de Brasília, o BRB, tinha prazo de 30 anos, né? Aquele empréstimo que a gente faz, né? Aquela coisa de você pedalar a casa, né? A diferença é que a gente fica os 30 anos pagando. Com o dinheiro do nosso trabalho, inclusive, né? O empréstimo feito por Flávio Bolsonaro, mas o débito foi pago em apenas 37 meses. A informação dos jornalistas André Chalders e Tárcio Lohan, do Estado de São Paulo, o jornal Estadão. A dívida foi quitada com 6 pagamentos extra, que variam entre 198 mil e 997 mil, e somam 3 milhões e 400 mil reais. O último pagamento foi feito em março. Procurado pelo Estadão, Flávio Bolsonaro informou que os recursos para a quitação da dívida são lícitos, claro, óbvio, que alguém falou que não são lícitos. O senador, no entanto, não deu detalhes sobre a origem do dinheiro. Não, são lícitos. De onde veio o dinheiro, senador? Problema meu.
né? Lembrando que Flávio Bolsonaro também tem investigação em cima da rachadinha fartamente documentada. Conseguiu uma vitória na justiça porque derrubou os dados que tinham sido obtidos pelo COAF. Mas a gente não consegue desver o que a gente viu, né, Flávio? Estamos aqui esmiuçando o esquema do Carlos hoje, o esquema do Flávio é igual, é a mesma coisa. Muito bem, tá aqui a casinha, né? Uma coisa simples, né? A casinha é aquela para fazer a foto comendo galinha com farofa, né? Ó, aqui é a área da piscina, onde o pessoal come o leite condensado, ó, nessa cadeira aqui, ó, a cadeirinha do leite condensado, tá vendo? O leite condensado, com aquele pão velho, né? O calção azul, aquele da Adidas, furado, né? Um pessoal simples, né, gente? Assim, um pessoal humilde, né? Uma gente do povo, né? Aqui dentro, nesse pé direito duplo aqui, né? É onde come a galinha com farofa, deixa cair tudo na camiseta, assim, aquela porcalhada, né? Para parecer, né? O Bolsonaro tem uma noção que o povo brasileiro é porco, né? Não, deixa eu parecer igual o povo aqui. Daí ele faz um negócio de porco, né? Então tá aqui, ó, a casa da galera simples. Vamos lá para a capa do Metrópolis para ver se temos novidades? Ainda não, ainda não. Para quem está chegando só agora, né, a notícia da manhã agora, a Polícia Federal decidiu indiciar o Bolsonaro nos inquéritos das joias e das vacinas. A gente leu aqui a coluna do Igor Gadelha, segundo a apuração do Igor lá no portal Metrópolis. Os documentos do indiciamento serão enviados para a Procuradoria-Geral da República ainda hoje, nessa quinta-feira, e a partir disso a Procuradoria-Geral da República estará com a bola desse caso para decidir se oferece denúncia ou não na Justiça contra Jair Bolsonaro e assessores ou ex-assessores, entre eles os advogados Fábio Weingarten e Frederic Vassef, tá bom? Muito que bem. Vamos lá, estamos seguindo por aqui. Vamos seguir por aqui. Bom, a Benedita da Silva, ela pede uma correção necessária após a fala da Carla Zambelli, né? A Carla Zambelli essa semana fez mais uma zambelada, né? Um ato evidentemente de racismo para aí atiçar a sua base. Chamou a Benedita da Silva de Chica da Silva, depois apagou o vídeo, aquela coisa toda. Mas, é claro, a Benedita se manifestou sobre isso, disse que medidas necessárias estão sendo tomadas após ter sido chamada de Chica da Silva. Vamos colocar aqui o vídeo da Benedita? Pode rodar por aí. Meus agradecimentos a todos e todas que nos acompanharam nessas 48 horas e que me apoiaram, que mandaram a sua manifestação de carinho, de respeito e que certamente fará ecoar para que as pessoas entendam que o momento em que nós estamos vivendo é um momento em que nós temos que ter unidade, nós temos que estar juntos e conhecermos uma história uma das outras. E eu sei que lamentável para mim é ter que contestar uma mulher, mas não basta ser mulher, tem que ser de luta, tem que ser uma mulher que conheça a história da outra, tem que ser uma mulher que respeite a outra, que não discrimine a outra. Porque, na verdade, o que nós vimos foi uma bruta discriminação racial. Qual é o conceito que se faz de Chica da Silva? Será que a pessoa sabe que Chica da Silva teve 13 filhos com João Fernandes de Oliveira? Portanto, não é a figura estereotipada que alguns colocam? Sabia que ela enfrentou a monarquia? Sabia que quando João Fernandes de Oliveira, lá no Arraial do Tijuco, levava ela para ir à missa, e ela ia com as suas liteiras, era um desafio enorme, mas uma inveja tremenda, um ódio, uma ira, uma raiva da monarquia.
Muito bem, vamos ver o que acontece, né? Carla Zambelli saiu com uma arma em punho em São Paulo, perseguindo uma pessoa, né? Não por acaso, talvez um homem negro, e por enquanto absolutamente nada aconteceu, né? A pistoleira dos Jardins, que aparentemente não gosta de ser chamada de espanhola, né? A grande briga foi porque o cara chamou ela de espanhola. Não sei. Eu tenho, os meus avós eram italianos, se você me chamar de italiano eu não fico magoado com isso não, não vou sair com uma arma na mão perseguindo você, tá? Vamos lá, vamos andar mais aqui. Emissões de poluentes do Google crescem 50% com o avanço da inteligência artificial. As emissões de gases de efeito estufa do Google aumentaram 48% nos últimos 5 anos devido à expansão de seus data centers que sustentam sistemas de inteligência artificial, colocando em dúvida seu compromisso de atingir a emissão zero de poluentes até 2030. A poluição da empresa do Vale do Silício totalizou 14 milhões de toneladas de carbono equivalente em 2023, um aumento de quase 50% em relação a 2019. O Google disse que o aumento destaca o desafio de reduzir emissões enquanto investe na expansão de grandes modelos de linguagem e infraestrutura, admitindo que o impacto ambiental futuro da IA é complexo e difícil de prever. Isso aqui é principalmente pelo gasto com energia elétrica, né, gente? A gente tá assim, ó, entre minerar Bitcoin e desenvolver inteligência artificial, essas empresas todas, porque a gente não se dá conta, a gente acha que só empresa de petróleo, não sei o que, polui, né? Essas empresas ditas de tecnologia, que são, na verdade, empresas de publicidade, Leandro, pare de repetir isso. Não vou parar de repetir, eu vou falar sobre isso todos os dias. Essas empresas não são de tecnologia, não são de tecnologia. Elas são altamente poluentes também, altamente poluentes. E isso aqui mostra o que a gente já vem falando há um bom tempo aqui no Desperta. Não há indicativo nenhum de que os acordos de Paris e a ideia de chegar em 2030 com emissão zero ou próximo de zero de CO2 na atmosfera terá um bom fim. Aliás, uns meses atrás a gente leu inclusive uma reportagem aqui do jornal inglês The Guardian mostrando que vários setores da economia, ao invés de estarem diminuindo as emissões, estão aumentando as emissões diante de toda a emergência climática que nós estamos vivendo. Datafolha para 23%, segurança é o principal problema da cidade de São Paulo. Para 23% dos paulistanos, o maior problema da cidade de São Paulo hoje é a segurança, seguida da saúde, com 16%, enchentes e canalização do esgoto vem em seguida, citado por 9%. É o que mostra a nova pesquisa Datafolha, que ouviu 1.090 eleitores na capital paulista na quinta-feira e na sexta-feira, dia 7 e 8. 7 e 8? Tá certo isso? Do mês passado, né, gente? Pode ser. O levantamento também revelou que o prefeito Ricardo Nunes e seu principal rival na corrida, Guilherme Boulos, lideram empatados e isolados dos demais pré-candidatos. O Datafolha mostrou ainda que a gestão Nunes é aprovada por 29% dos entrevistados, enquanto 24% a reprovam e 43% a consideram regular. Segurança pública, portanto, aqui, né, a principal preocupação dos paulistanos, saúde, hospitais e postos de saúde em segundo, enchentes e canalização de esgoto em terceiro, com 2, isso aqui está errado, né, Datafolha? Porque é 9, não é que vocês tinham falado aqui em cima? 9. Olha que eu sou bom de memória, hein? 9, né? Então, enchentes e canalização é 9. Aqui no gráfico tá 2. Então tá errado, é 9. Tem que consertar aqui, ó, puxar a barrinha, que ela vai para cima do transporte coletivo, que é uma outra preocupação. Isso aqui são os temas que norteiam, né? As campanhas, principalmente. 18% dos paulistanos dizem que a segurança deveria ser prioridade do próximo prefeito para melhorar a vida dos moradores. 18% segurança, 17% saúde, 11% educação, 11% questão dos moradores de rua, que tem a ver com saúde, educação, segurança. Na verdade, não é uma questão apartada, muito antes pelo contrário, é gerada pela má organização dessas coisas todas aqui. Enchentes, olha só, isso aqui tem toda a cara de ter uma relação com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? As pessoas se preocupando com isso e antecipando que o lugar onde elas moram pode ter problemas com enchentes.
importante, né? Porque coloca também a política no centro desse debate, porque, gente, é isso, se não está na discussão, a coisa não acontece, né? Muito bem, depois vem emprego, habitação, situação da Cracolândia, transporte coletivo, conservação de calçadas, limpeza urbana, preparar a cidade para as mudanças climáticas, apenas 2%. Mas a preocupação com enchentes tem a ver com isso, né? Então, não sei por que isso está... Por que são coisas separadas, Datafolha? Se é a mesma coisa, né? Muito bem, 22% dizem que a segurança deveria ser prioridade para o próximo prefeito. Aqui então, segurança, saúde, emprego, tá tudo aqui, ó. A matéria completa, com os dados completos, está lá na Folha de São Paulo, publicada hoje. Reino Unido vai às urnas com o Partido Conservador em ruínas e o Brexit inominável. Ninguém mais fala do Brexit. Aliás, na semana passada, quem acompanhou o programa aqui, eu estava lá em Londres, né? E o clima lá é esse mesmo, gente. Já damos por uma eleição vencida, né? Pelos trabalhistas, pelo Labour, os conservadores, que nos últimos anos, como em todos os lugares do mundo, foram caminhando cada vez mais para a direita, caminhando rapidamente para a direita, né? Com políticas de extrema direita, inclusive. Então, mesmo na Inglaterra, onde os conservadores, nas últimas décadas, não tinham essa cara bolsonarizada, né? A coisa foi mudando lá também, mas já é dado como certo que perderão a eleição para o Partido Trabalhista, né? O partido centro-esquerda, que volta ao poder no Reino Unido. Isso para as relações do Brasil com o mundo é bom, principalmente se o Trump ganha nos Estados Unidos. O Brasil tem uma chance de virar o seu eixo diplomático também para a Inglaterra, obviamente não como principal interlocutor da diplomacia, mas entre os principais, né? É um importante interlocutor, com assento em OTAN, em Organização Mundial do Comércio, ONU, né? Então está nos principais fóruns, é uma das cabeças desses fóruns todos, caindo na mão da esquerda, dos progressistas, da centro-esquerda, gera uma alternativa de conversa do Brasil com o mundo se o Trump vencer nos Estados Unidos. Então é bom isso, né? É muito bom. A grande questão, e conversando com as pessoas de lá, para a gente entender rapidamente aqui o que vai acontecer, esse ano tem eleições importantes, né? A gente viu o que está acontecendo na França, a França volta para as urnas agora, no domingo, eleições nos Estados Unidos, eleições no Reino Unido. A grande questão do Reino Unido é que mesmo a esquerda, ela tem caminhado mais para o centro, porque há um cálculo de que se você caminha muito mais para a esquerda, ou seja, se você radicaliza o seu discurso à esquerda, você cresce e alimenta os ultra-radicais à direita. Então há um pouco esse nó. A esquerda volta para o poder com o Partido Trabalhista, mas com posições que hoje são muito dúbias, inclusive. Né? Há uma grande crise social também no Reino Unido, na proporção do Reino Unido, né? Não se compara nunca um país com o outro nessas questões. Mas há uma crise social lá. A saída do Reino Unido da União Europeia foi traumática e devastadora para o Reino Unido. Várias empresas saíram de lá, se mudaram para a França, né? Foram para outros lugares, para outros países. Teve uma perda de emprego, teve uma perda de renda. Os empregos no geral pioraram. Você teve aí, inclusive, em alguns momentos desses anos todos, até desabastecimento no supermercado de alguns produtos, porque você teve que começar a importar mais produtos com maiores tarifas, porque você saiu do mercado comum europeu. Então o Brexit, hoje, a maior parte dos habitantes do Reino Unido se arrependem de ter votado no Brexit e dizem que foi uma péssima ideia, um péssimo movimento do Reino Unido. Né? Para voltar atrás nisso agora, eu acho que ninguém vai ter essa discussão. Você imagina essa burocracia toda voltando atrás, tem que ver se a União Europeia quer o Reino Unido de volta também, né? Você tem que envolver o Parlamento Europeu, aí uma série de... Para sair, você toma a decisão sozinho.
Para entrar, você precisa tomar uma decisão em conjunto. Para entrar, você precisa que a Europa abra a porta. Para sair, você abre e sai. É mais fácil sair, muito mais fácil sair do que entrar. Então há esse momento do Reino Unido. Por um lado, um alívio. Por outro lado, uma grande dúvida. Que partido trabalhista será esse? Como vai ser essa gestão em relação à imigração, por exemplo? Né? As posições históricas da esquerda europeia em relação à imigração, elas são muito mais abertas, de acolhimento, de inserção na sociedade, aquela coisa toda. Como será? Já há dúvidas em relação a isso. Claro, não vai ser igual a da extrema-direita, não vai ser aquela pauta da extrema-direita de afundar os barcos com os imigrantes dentro. Agora, também há uma dúvida se vai ser como era 4, 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Porque realmente é uma questão para a União Europeia toda, né? E para o Reino Unido também. A questão da imigração e outras questões. Então a gente vai acompanhar. A votação acontece hoje. É bizarro porque acontece em dia de semana no Reino Unido, né? E até onde eu me lembro não tem, não é feriado nem nada, é um dia de trabalho normal, a pessoa vai lá, vota e vai trabalhar. Tem uma reportagem publicada aqui na Folha que mostra isso, lá no G1 também, né? A eleição do Reino Unido acontece nessa quinta, centro-esquerda é favorita para conquistar maioria e indicar primeiro-ministro. Eleição parlamentar é importante porque pode colocar fim a 14 anos de governo do Partido Conservador. Eleições no Reino Unido, o primeiro-ministro Sunak joga a toalha e tenta reduzir o tamanho da derrota porque há um medo, inclusive, do Partido Conservador de que a eleição seja perdida hoje por lavada, né? Lavada. Essa era a dúvida na semana passada, conversando com as pessoas lá. Que vai ganhar é certo. O que se quer saber é se vai ganhar por muito, ou se vai ser humilhante ou se não vai ser humilhante a vitória. Bom, a gente vai acompanhar, né? E vai ver o que acontece a partir de amanhã. Com uma vantagem de 20 pontos sobre os conservadores nas pesquisas, a expectativa é que o Partido Trabalhista de Keir Starmer possa obter uma maioria equivalente à conquistada em 97 pelo Novo Trabalhismo de Tony Blair, de 418 das 650 cadeiras do parlamento. Uma vitória cachapante, né? Que sonho que fosse assim no Brasil, né? Imagina um governo com a maioria, podendo governar de fato. Aliás, sugiro que vocês assistam a entrevista que a gente fez ontem com a Soraya Tronic, no ICL Notícias primeira edição, porque ela dá um mapa ali do que está acontecendo no Senado e na Câmara, né? Um mapa muito realista e muito cru do que está rolando lá em relação a todas as negociatas que a gente tem visto. Muito bem. Deixa eu ver se tem novidades aqui, gente. Vamos lá. Em relação ao indiciamento do Bolsonaro, né? Para você que não acompanhou o programa desde o começo, o portal Metrópolis deu essa manchete, né? PF indicia Bolsonaro no inquérito da venda das joias e das vacinas. O programa está acabando, então eu vou explicar rapidamente como eu expliquei lá no começo, tá? Atenção porque é importante. Segundo a apuração, o pedido de indiciamento será ou deve ser concluído nos próximos dias e remetido à PGR nessa quinta, hoje, tá? Portanto, tecnicamente, o Bolsonaro será indiciado quando esses documentos chegarem no Ministério Público Federal, tá bom? Então, atenção, como eu expliquei aqui no começo do programa. Investigação, termina-se a investigação. Remete-se a investigação para o Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, que é quem vai decidir se oferece denúncia ou não para a Justiça. E a Justiça decide se aceita a denúncia ou não. Então são as fases do processo. O indiciamento não é uma fase formal do processo. Fases formais do processo são oferta de denúncia, o aceite da denúncia, e a partir do momento em que a Justiça aceitar a denúncia, essas pessoas virarão réis. Tá bom? Réus, no caso, são homens, né? Todos eles aqui. Frederic Vassef, Fábio Weingarten e Jair Bolsonaro. Beleza? Então, tem uma questão interpretativa aqui que esta manchete não está exatamente acurada, né? Porque indiciará no momento em que fizer o indiciamento.
mas o texto diz que isso vai acontecer hoje. Tá bom? Tá aqui, ó. Beleza? A gente pegou a notícia aqui de última hora, o bonde andando, lemos juntos aqui, tá compreendido? Então beleza. O programa está acabando, daqui a pouquinho a gente tá lá eu estou lá no ICL Notícias, primeira edição. Beleza? Muito obrigado, a gente se vê amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Um beijo grande e tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. A Marine Le Pen foi a grande vitoriosa da extrema-direita no primeiro turno das eleições parlamentares lá na França. O segundo turno vai acontecer nessa semana, no próximo domingo, e o que a gente quer saber é se o centro e a esquerda vão conseguir fazer uma frente democrática para conter a ascensão da extrema-direita na França. Eu conversei com o ex-ministro da Educação, filósofo da política e professor Renato Janine Ribeiro sobre esse assunto. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Não pede para esperar.